conhecê-los no decorrer do dia. Então, eu quero começar chamando o Luciano e a doutora Márcia para agradecer a todo o apoio que eles deram nesse evento e, na sequência, a gente vai conhecer um pouco mais do Luciano Oliveira. Sejam bem-vindos, eu quero que vocês recebam com muito amor e alegria. Desse lado aqui, ó, Luciano. Isso. Pessoal, o microfone deles. Continuem fazendo o que vocês acreditam, que vocês serão encontrados. Seja bem-vindo, Luciano. Já vou pedir para você autografar o meu livro, que eu estava esperando ele ansiosamente. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de vocês, com muito amor e carinho. Quero agradecer aí vocês que vieram de muito longe nos prestigiar, pela amizade, pela a boa vontade de vocês e pela essa alegria, essa energia, né? E é muito improvável, né, isso que está acontecendo aqui, porque eu lembro que há 25 anos atrás eu larguei a Paraíba lá, no sertão da Paraíba, com a mão na frente e outra atrás, e hoje será o lançamento de um livro, além dessa palestra, o lançamento desse livro do sertão da Paraíba aqui, para o mundo. Deixa eu segurar aqui para você. Farei agora mesmo, Rose. Enquanto isso, a minha querida esposa vai se apresentar. E, mais improvável ainda, aonde eu conheci? Eu conheci essa boneca que eu chamo ela de Flor, numa reunião, vindo da casa do Joaquim, lá do governador Geraldo Alckmin, lá em Pindamonhangaba, naquele dia, lá no Campo de Marte. Improvável, uma reunião, conheci ela e é a minha grande encorajadora para que eu consiga tudo que eu quero na vida e com a bênção de Deus também. Amém. Não, mas não foi só no Campo de Marte, foi no meio da rua a reunião. Gente, sou a doutora Márcia Machado, sou advogada e empresária, estarei com vocês hoje aqui à tarde, às 2h30, horário da minha apresentação? Não, eu pedi às 2h30 para você, eu falei não às 18, não às 18, 14h30. É. Bom, será às 14h30 a minha apresentação, espero todos vocês aqui, que vai ser muito especial. A gente vai falar bastante sobre oportunidades, negócios internacionais. Vou contar para vocês o que precisa para ter uma empresa nos Estados Unidos, os principais vistos de trabalho, de residência, os principais tipos de empresas que podem ser abertos por estrangeiros nos Estados Unidos e principalmente na Flórida. E vou trazer algumas, não oportunidades, mas vou falar um pouco da Flórida para vocês e das vantagens e benefícios que os empresários encontram na Flórida. E aproveitando, já dando uma palhinha, gente, eu tenho muitos clientes e posso falar que muitos dos meus clientes nunca pisaram nos Estados Unidos e todos têm empresas que eu, né, através da minha empresa, nós fazemos toda a administração. Então, vocês vão conhecer isso comigo hoje. Eu espero todos vocês hoje às 2h30. E também que vocês conheçam o livro do meu amado esposo, Luciano, que está muito bonito, né? Está lindo, como ele, né? Lindo, maravilhoso. Né, Marzão? Isso é uma coisa que sempre me preocupei, né? Ser sempre gato, né? Cuidar. Os homens têm têm que se cuidar. Né? Nós, homens aí, nós temos que sempre estar atentos, cuidando. Não é porque a gente casou que tem que deixar a coisa ficar acontecendo. Tem que se cuidar. Todo dia eu vou lá no espelho, né? Olha lá se eu estou mais bonito, se eu estou... Daí ele pede para eu arrumar o cabelo dele, né? Mas ela que cuida, tá? Hoje, já cedinho lá, já cuidou do talento aí do cabelo, né? Então, a gente cuida com amor, é assim que é o casamento, assim que são os relacionamentos, né? A gente trata aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, na melhor das nossas possibilidades, habilidades e vai além. Por quê? Nós vivemos de relacionamento. E os relacionamentos são em todas as áreas da nossa vida. Tudo é relacionamento. Então, não é só relacionamento marido e mulher, ou namorado e namorada, ou, né, com os pais, com os filhos. Nós vivemos em uma sociedade conectada e todos somos um. A mente
de Deus é uma só. E todos nós estamos dentro da mente de Deus. Até recomendo para vocês assistir o filme Todos Somos Um. Todos somos um. Tá bom, gente? Obrigada. Então, até as 2h30 eu volto aqui, logo após o almoço, para falar com vocês e trazer mais novidades. Gente, agora eu vou deixar então vocês conhecendo essa história extraordinária do Luciano. Está em casa, né, Luciano? Eu estou em casa com a ajuda de vocês, então a gente vai trocar aqui algumas palavras e pegar alguns insights de prosperidade. Porque, como eu te falei, um fato improvável, um cara que veio conhecer uma televisão com 16 anos de idade, porque lá do sítio Jurema, município do Lastro, não tinha energia. Para ir para uma escola era de caminhão pau de arara. Você tinha que ficar, eu acho, 1h30 ali no caminhão pau de arara. E consegui chegar onde eu cheguei e aonde vou chegar. Então, duas coisas aconteceram. Fé e aquela determinação. Não ficar incomodado com nada na vida. Sempre ter um horizonte. E perseguir esse horizonte. Não importa se você começa a perseguir esse horizonte desde os 7 anos de idade, foi meu caso. Com 7 anos, eu já começava a observar, porque eu via ali o sofrimento do meu pai, era ficar cortando cana ali com aquele facão, e quando era época de chuva, né, de colheita da cana-de-açúcar lá, trabalhando para ganhar o sustento diário. Depois era também ali, quando tinha grandes secas, a gente chamava de emergência. Então, o que é isso, emergência? É o Bolsa Família de hoje. Na época lá, o governo, as grandes secas, o governo pagava para aqueles agricultores, inclusive para meu pai também, uma pequena mensalidade para esse pessoal trabalhar. Hoje o Bolsa Família te dá um dinheiro, mas não te obriga a trabalhar. Naquela época lá, meus pais trabalhavam. E trabalhavam no pesado, cavando açudes, na picareta, né? Não tinha tratores. E trazia o sustento ali para casa. Eu lembro que na grande seca de 1993, naquela época, meu pai estava doente, e eu, com a minha mãe cuidando dele em João Pessoa, na capital. A situação lá era tão tremenda que, para você cuidar da saúde, no caso do meu pai, que era um problema de colestomia, minha mãe teve que levar ele para João Pessoa. Isso que era grande seca no Nordeste inteiro. A água lá vinha do açude de Oroz, no Ceará. 430 km de carro, esse carro-pipa, essa água chegava lá para nós sobrevivermos. O que tinha de gado morreu tudo. Gado, cabrito, galinha, morreu tudo. Então, sobrou para nós, eu, meu irmão mais velho e uma outra irmã, um saco de farinha, manteiga da terra e sal. E a gente dali fazia a nossa refeição. E eu aprendi a caçar, gostava de caçar, matava lá uns passarinhos, né, que a gente chama de rolinhas lá. A gente matava esses pássaros para fritar ali na manteiga ali e fazer a nossa refeição. E foi um ano muito duro, porque eu já estava indo para a escola e via meu pai nessa situação. Meu pai depois voltou 6 meses para casa, ficou um ano se cuidando. Todo dia meu pai saía da cama, era sangrando, tal, com aquela situação, se operou de colestomia. Então aquilo foi tremendo para mim. Foi assim eu chorava escondido, né? Então foi difícil aquele momento e eu, por outro lado, pensava: será que é isso que eu vou viver para a vida? Nesse sertão, aqui não sei o que eu vou fazer, aqui não tem condições. E eu comecei a mentalizar na minha cabeça alguma coisa de prosperidade. E comecei a pensar o que fazer para começar a ganhar algum dinheiro e sair daquela situação. Foi daí onde eu comecei. Meu irmão começou a fazer cocadas para vender de bicicleta lá. Então ele começou a fazer cocada, está aqui o Jânio. Ele fazia as cocadas e vendia de porta em porta lá. Inclusive tem um camarada lá que deve R$50 de cocada até hoje, ainda vai pagar, viu? Ele vendia cocada para comprar as coisinhas dele e eu
Falei, eu preciso fazer outra coisa. Não dá para concorrer com o irmão vendendo cocada. Até um dia eu fui vender cocada, ô Tadeu, numa festa, cara. Fui vender cocada numa festa, cara. O cara comprou o caixote de cocadas lá, todo de uma vez. Eu falei, nossa, o cara comprou tudo, cara, estou feliz. E o cara não pagou. Aí voltei lá do sítio, mais ou menos 6 quilômetros a pé, chorando. Cheguei em casa chorando. Meu pai perguntou por que eu estava chorando. Falei, o cara comprou as cocadas e não pagou. Aí o pai falou, quem foi? Aí eu falei o nome do cara. O cara falou, aquele cara é muito valente, não dá para eu ir lá pegar ele. E quando foi na semana seguinte, eu falei, vou para a cidade. Eu já com 8 anos, eu era um moleque esperto. Eu já andava de social, cara. Então eu já tinha um espírito assim, voltado para o lado empresarial. Pegava o caminhão de pau de arara, fui para a cidade, tinha uma irmã que mora lá. O que eu pensei? Eu falei, preciso levar alguma coisa para vender lá e ganhar dinheiro com isso. Encontrei uma mulher fabricando arco-íris. Era um arco-íris de gesso e tinha o nome da pessoa nesse arco-íris. Eu falei, achei um negócio. Eu vou levar o arco-íris para vender no sítio. Com esse arco-íris, eu chegava na casa dos tios, das pessoas, e falei assim, olha que coisa linda, né? Esse aqui é meu nome. Se você fizer com o seu nome e colocar no quarto. Aí a mulher falou, nossa, eu quero um. Vendi quase para a comunidade inteira lá. Arco-íris. Comprava por R$1, vendia por R$3,50, 4. Aí morreu o Frei Damião. Alguém aqui conheceu a história do Frei Damião? Lá da Paraíba? Nessa época, morreu o Frei Damião. Peguei os quadros de Frei Damião, os santinhos, coloquei toda a comunidade lá. E fui juntando dinheirinho. E fui crescendo. Até eu completar os 18 anos. Eu falei, pai, eu quero ser engenheiro e comprar um carro. Aqui eu não vou ficar. Eu vou para São Paulo. Aí ele falou, mas você já vai para São Paulo agora? Eu falei assim, olha, eu preciso sair daqui, cara. Eu não quero ficar igual o senhor, trabalhando na roça. Isso aqui não dá para mim. Fui estudar na cidade. Alguém consegue colocar aí a foto da casinha aí, quando eu deixei a casa lá? Apresentação. Luciano, o PowerPoint está pronto. A hora que você quiser, ele já Por coloca. favor, coloca Pode lá o colocar. PowerPoint, que vai estar a casinha lá, onde eu fui criado lá com muito amor e carinho. Somos em 6 irmãos, né? 3 homens e 3 mulheres. Mas uma coisa, o meu pai chamava Chico Rico. O cara era bravo, o cara era assim, na linha. Por mais que era todo aquele aperreio lá para sustentar a gente, mas foi muito na linha. E ele deixava eu fazer o que queria, no sentido de querer prosperar. Pode colocar o PowerPoint na hora que quiser. Então, e ele fala assim, filho, você tem que seguir numa linha aí. 2 coisas eu vou te dar de conselho. Nunca pega nada de ninguém. Se quiser conseguir uma coisa, você corra atrás. E eu tinha pego o negócio. Ele não plantava melancia e eu cheguei em casa com a melancia. Rapaz, ele me deu uma pisa de corda e fez eu levar essa melancia no pé do vizinho lá que eu tinha pego a melancia. Isso ficou na cabeça, que eu acho que foi a coisa melhor que ele fez. Porque daí eu comecei não só a observar isso e pregar para mim, mas como para as pessoas também. A responsabilidade de não querer pegar nada de ninguém. Que isso atrai exponencialidade para a sua cabeça e você será muito mais próximo, você não pega nada de ninguém. Maravilha. Então, parei lá da Paraíba, saí de lá e fui para a cidade de Souza, terminar o ensino médio. Pode colocar lá a foto da casinha, Rose? Tem como alguém apertar lá para passar a apresentação? Isso aí, ó. Aqui foi a casinha. Lembra, Lourdinha? Aí a casinha que eu fui criado aí. Então, esse foi, na época não tinha nem reboco, era só de alvenaria. E esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu, o Jânio e meu primo. Né? Eu então já há 7 anos, 8 anos já andava assim, ó. Já começava a andar, já fazia amizade com o vereador do sítio. E daí eu fui para a cidade de Souza. Aí eu fui crescendo, completei 18 anos, fui para a cidade de Souza.
Eu falei, cara, como é que eu vou só estudar morando com a irmã? Eu preciso trabalhar. E eu consegui, com um amigo lá, numa fábrica de cadeiras, enrolar a cadeira. Pode passar o próximo slide. Esse é meu pai. Aí foi o dia que eu fui visitar ele, antes de ele morrer, né, em 2018. Desculpa, 2013, fui visitar ele lá. Só que no próximo slide eu vou mostrar para você o meu primeiro empreendimento. Ah, tá. Eu falei isso para meu pai, ó. Quando eu saí de São Paulo, eu falei, pai, vou sair do sertão da Paraíba para o mundo. Isso ficou impregnado na minha cabeça, cara. Eu falei, sair do sertão da Paraíba para o mundo não é só para a cidade de Souza, que ficava a 36 quilômetros, mas era uma eternidade, porque era estrada de terra, pau de arara, o caramba. Então, era uma eternidade para chegar lá. E nessa época, eu comecei a escutar muito rádio. Lá não tinha energia, mas tinha um rádio a pilha que meu pai assistia, e eu começava a observar as entrevistas do Abílio Diniz, Antônio Emílio de Moraes. E eu falava assim, olha, um dia eu quero ser igual a esse cara, meu. Esse cara, só vejo ele falando de fábricas, falando que anda com os presidentes da República e tal. E eu comecei a mentalizar isso. Comecei a mentalizar e foi criando um veio de raciocínio para prosperar. É uma dica que eu vou falar para vocês. E escutem os grandes industriais. Se você quer entrar na área industrial, nós temos que pegar ondas dos grandes industriais. Então, passando o próximo slide aí, você vai ver que aqui a minha mãe, ó, a minha mãe, eu fui visitar essa foto é recente, agora no Natal, mas a minha mãe foi onde me ajudou demais, né? Então, assim, de um lado, mãe queria que eu avançasse, do outro lado, o pai freava porque ele queria na roça. Mas a mãe conseguiu vencer ele e deixar eu ir embora para a cidade de Souza. Né? Porque o pai, talvez ele queria mais a confiança lá. Não, filho, fica aqui, que é mais seguro. Tal. E a mãe falou, não, o filho quer ir. Ele quer ir, tem as ideias dele e tal. Então, ela me liberou e o pai aceitou essa saída. Próximo slide. Aqui, a minha princesa, que eu conheci ela no Campo de Marte. Então, o que eu quero dizer com esse momento aqui? É o amor, cara. Para a gente caminhar mais rápido, coloca um amor do seu lado. Você caminha muito mais rápido, né? A Márcia Machado, ela me inspirou muito, desde o dia que a gente se conheceu. Ela, sabe, me ajuda, a gente conversa demais. O casal tem que andar na mesma sintonia. E uma coisa, meu pai falava assim, olha, filho, você, quando for casar, casa com uma mulher sabida e bonita. Cara, foi um conselho e eu fiquei com isso, cara. Eu ia para as festas, eu não sei muito de dançar, tal, eu ia para as festas e tinha vergonha de dançar, tal, e eu começava a observar as pessoas. E no dia que eu vinha da casa do Joaquim, que eu encontrei ela lá no Campo de Marte, eu olhava assim, ela na reunião não tinha nada a ver, cara. Não tinha nada a ver comigo essa reunião. Eu olhava para ela e quando ela virava, eu escondia para o lado de lá, né? Aí eu falei, nossa, essa mulher é bonita, cara, eu acho que ela é sabida, hein? Será que eu acertei, cara? E se... Eu acho que eu vou dar em cima dela, cara. Acabou aquele evento que ela queria fazer, uma semana depois, eu mando uma mensagem para ela. 5 minutos, né? Mas eu queria pular essa parte aí. Que 5 minutos depois eu liguei para ela, falei assim, olha, eu sou o Luciano, a gente estava na reunião agora há pouco, não tinha nada a ver comigo, mas eu vi que você precisa de um apoio ali, na questão de ônibus e tal. Eu acho que eu consigo te ajudar, né? Tem meu padrinho Joaquim lá em Pinda, tal. Acho que ele consegue os ônibus para você levar para o evento, tal. Até hoje o Joaquim não arrumou os ônibus. Então, aí eu falei no sábado de manhã, cara. Ela não acordava muito cedo, né? Mandei uma mensagem para ela, falou assim: tudo bem? Eu sou o Lu. Ela falou: que Lu? O Luciano, aquele lá que estava atrás de arrumar os ônibus para você. Eu queria perguntar uma coisa, você é casado? Ela falou: não sou divorciado. A gente pode ir ao cinema? Ela falou: sim. Aí a gente foi no cinema, 26 de outubro de 2014. Desse cinema, eu dormi no colo dela, que o filme não tinha nada a ver, cara, me deu sono, dormi no colo dela. Ela não brigou, Joaquim.
Não brigou, cara. Aí eu falei, olha, o negócio está melhorando aqui, cara. O que aconteceu? Saiu o primeiro beijo. Desse primeiro beijo, ficamos 1 ano namorando, depois noivamos e completamos agora 8 anos de casado, graças a Deus. Então, eu estou muito feliz com isso, porque o casal, ele trabalha na mesma sintonia, você consegue filtrar. A mulher tem intuição, né? Então, você consegue filtrar algum cara no mundo dos negócios que possa te passar um chapéu, ela te orienta, ela te dá conselho, ela fala assim, olha, esse caminho talvez está errado que você está fazendo. Vai mais com calma, não avança dessa forma. Então, você se abre com a mulher e ela te ajuda nos negócios. E ela ajudando nos negócios, você prospera não só a sua casa, como outras pessoas. Então, nós criamos esse propósito recente para... Hoje é o nosso primeiro evento, a gente está aprendendo, estamos no caminho de buscar, além de empreender, ajudar a criar vários empreendedores nesse país. Porque se eu prosperei, morando numa comunidade daquela que não tinha energia, não tinha água do cacimbão, carregava no jumento com as ancoretas, quando eu tinha seca era 430 quilômetros. Se eu prosperei, por que hoje nós, com a internet, com a facilidade de fazer comunicação, com a facilidade de fazer reuniões, é muito mais rápido para prosperar? É só questão de mentalidade. E ali, tomei aquela decisão, fui para a cidade de Souza. Chegando lá, consegui um emprego enrolando cadeiras a R$1. Pode passar o próximo slide, você vai ver cadeiras a R$1. Essa foi a última cadeira que eu fiz, em dezembro de 2002. Essa cadeira a R$1. É assim que eu trabalhava lá. Mas é o seguinte, gostei, rapaz, desse trabalho. Porque por mais que eu passei um dia inteiro no começo para fazer uma cadeira, além de fiz, o cara mandou desmanchar, fiz de novo, mandou desmanchar de novo, saía sangue na mão, porque o fitilho, ele corta a mão, né? Aí eu, caramba, rapaz, eu só tenho esse emprego aqui, tenho que estudar e tal, eu não vou ficar pedindo de comida para minha irmã. Aprendi. Chegou um tempo que eu fui o maior enrolador de cadeira da empresa lá. Você que estiver assistindo aí, Nego da Tubossauro, um grande abraço para você. Você é meu amigo, meu patrão, até hoje te respeito muito, você me ajudou para caramba. Então, a mesma R$1, eu consegui chegar ao pico, o pico mais alto lá da fábrica. Foi fazer 16 cadeiras dessa num dia. E consegui ali juntar R$35 mil. Eu fiz 35 mil cadeiras, que dá equivalente a 10.640.000 metros de fitilho. Dá para ir na Lua e voltar 14 vezes. Isso foi em 3 anos. Só que nessa situação aí que eu estava trabalhando, eu terminei o último ano do ginásio, e eu falei assim, cara, eu vou estourar a coluna, porque eu trabalhava na situação na Baixada, né? Essa situação aí, eu vou estourar a coluna, não vou conseguir ficar rico aqui, não vou conseguir ser engenheiro, não vou conseguir comprar um carro, eu vou embora. Liguei para minha irmã e falei, ô Luzineide, você falou um dia que precisasse ir para São Paulo, você me dava apoio. Ah, pode vir, irmão, pode vir, você vai lavar ônibus aqui na SBC Trans da dona Beatriz, que é lá a dona do trólebus. Falei, tudo bem, estou indo para aí. Foi aonde eu despedi do meu pai lá e larguei ele para vir para São Paulo. Cara, mesmo nessa situação, eu fiz R$35 mil, comprei 2 casinhas lá. Cara, aí eu chegava uns colegas lá e falavam assim, olha, cara, você trabalha, você não come nada aí tal. E ele vinha com aquelas bolachas recheadas, custavam R$1. Eu falei, puta, eu não vou comprar não, cara. Para eu comprar uma bolacha recheada dessa, eu tenho que enrolar uma cadeira, velho. Aí ele falava assim, então pega uma bolacha e enrola a cadeira para mim. Aí eu fazia essa cadeira para ele para ganhar uma bolacha. Fiquei 3 anos nessa situação. Até que a minha mão estava estourando, a coluna já estava ruim para caramba. Eu falei, não vou ficar rico aqui não tem condições, cara. Eu via alguns tios meus em passear lá de carro e tal. Eu falei, puxa vida, eu vou para São Paulo. Vim para São Paulo, voltei no primeiro turno lá, de 2002, segundo turno vim para cá. Comecei a trabalhar 3 meses no Walmart. Trabalhando no Walmart, no hortifruti, achei ali muito ruim, o cara que era acostumado a trabalhar no pesado, ficar na balança. Trabalhei 3 meses, pedi as contas, eu falei, vou empreender.
Aí trabalhei numa construtora, mais uns 4 meses de ajudante. De ajudante eu já virei, em um mês, ajudante, pintor, vendedor. Aí o cara falou assim, cara, preciso de um trabalho na Borlém, precisa pintar lá umas paredes. Eu fui pintar as paredes da Borlém. Os caras não tinham coragem de subir na ponte rolante, eu subi, causei um problema, porque eu estava sem a NR35, o cara mandou eu descer, chegou até o dono da fábrica e falou assim, Luciano, o que você sabe fazer? Eu falei, cara, o que você mandar eu fazer, eu posso tentar fazer. Ah, quer vender serviço? Quero. O cara me deu as páginas amarelas, cara. O cara me deu as páginas amarelas lá em 2003, onde só tinha pequenos fornecedores. E aí falou assim, cara, você vai pegar esse telefone Nextel desse tamanho e você vai ligar para as empresas. Cara, em 2 semanas e meia, eu fiz muitas ligações para todos os clientes das páginas amarelas. Vendi um serviço na Textan Parafuso. Aí o que aconteceu? A Daniele trabalhava para esse cara. A Daniele falou assim, Luciano, esse cara é muito ignorante, o José, você me deu as páginas amarelas para o Luciano, cara, aí não tem cliente para ele vender nada, cara. Dá os clientes para ele. Ela separou 10 clientes. Separou a Quaker, separou a MK Saab, MWM, um monte de clientes, me deu na mão. Aí eu fui lá no Brás, cara, tinha R$150 no bolso. Fui lá no Brás, comprei o blazer e tal, a malinha, pasta. Cheguei na segunda-feira lá nessa construtora, muito mais bonito que o dono. Todo arrumado, e o cara falou assim, o que é isso, meu? Você está todo arrumado assim, virou pastor? Falei, não, cara, eu sou vendedor da empresa. A partir de hoje sou vendedor e é assim que eu vou trabalhar. Cara, eu marquei uma reunião na Ford, em São Bernardo, fui para cima do telhado com a minha briefcase lá e de paletó. Consegui colocar esse cara em grandes empresas. Em apenas uns 3 meses eu falei, não, esse aqui é bom demais, cara. Eu vou abrir empresa para mim. E daí eu comecei, abri uma empresa, comecei a vender serviço, nem CNPJ tinha. Depois eu fui criando. Fiquei até 2013 focado só nessa área. E quero dizer uma coisa, o poder da curiosidade. Quando foi no final de 2013 para 2014, passeando lá em... Pode passar o slide aqui, que eu vou mostrar para você o que é o poder da curiosidade. Lá em 2014, aqui foi onde nasceu a empresa, cara. Esse era meu escritório. Aquela cama lá, morava... em cima era o Jânio, embaixo era eu. Aqui, o meu computador emprestado, não era meu, tá? Isso era emprestado. E depois tinha a nossa cama aí, foi onde nasceu essa empresa. Só que é o seguinte, eu ligava numa Dolly Refrigerante, na Davene, que foi meu primeiro cliente, eu passava a visão de uma empresa grande. Eu sou Luciano da Método, tá, uma grande construtora, uma grande empresa de engenharia industrial, eu gostaria de saber se não tem alguma obra para mim. Eu falava assim, essa Davene nunca vai vir até a Método, e se vir vai achar um barraco. Eu vou dizer que é essa empresa. Semana passada eu estava na Davene, e a Beth está lá até hoje. Eu falei, Beth, você sabia que você foi meu primeiro cliente? Ela falou, você falou para mim. Mas você sabia que eu abri empresa no barraco, e naquela época eu estava no barraco de madeira e papelão? Não, se você fala, não ia dar obra para você. Entendeu? Então, assim, o que é importante, passar confiança. Mesmo moleque, eu já passava confiança para a empresa, todas as obras entreguei no prazo e fui prosperando. Pode passar o próximo slide aí. E aí o resultado de 21 anos de prosperidade na indústria, né? Eu amo trabalhar com indústria, conhecimento o tempo todo, pessoas o tempo todo. Método Brasil, e o ano passado abri a Métodos USA, também no ramo industrial. Agora o próximo slide. Obras industriais. São obras de grande porte, são coisas fantásticas aí. Então, a responsabilidade é muito grande. Um cara que começou lá, moleque, abrir uma empresa no barraco e chegar aí, né? Ao tempo todo, você está buscando conhecimento, oportunidades e delegar tarefas. Aí a empresa começa a andar sozinha, começa a ter mais... Você começa a sair do terreiro de casa para buscar outros horizontes. E aí você vai abrindo a mentalidade, poxa, se a empresa está rodando, eu vou buscar outras oportunidades e ficar atento. Foi quando eu estava lá em Niterói, lá no final de 2013, próximo slide, por favor.
que eu descobri o poder desse negócio. Isso aqui era um saco abandonado lá em Niterói, que eu falei, poder das perguntas. Eu quero falar uma coisa para vocês. Se tiver de te dar algum conselho, algum código, é você fazer perguntas, seja curioso. O empresário, o empreendedor tem que ser curioso. Para que servem essas coisas? Serve para isso, mas o que eu posso fazer com isso? Esse negócio chama-se barita. Luciano, isso é barita, cara. Para que serve a barita? Serve para perfuração de poços de petróleo. Serve para isolamento de paredes de raio-x. Serve para produção de tintas. Próxima pergunta. O que eu posso fazer com isso? Eu consigo ganhar dinheiro com isso? Porque aí é lixo, né, cara? Falei, não é, mas tem uma jazida à venda na Bahia. Aí vai. Você tem que ser muito rápido, cara. Eu particularmente, eu costumo tomar decisões rápidas nos negócios. Depois eu vou consertando. Depois eu fui descobrir que o meu estilo é igual de Henry Ford. Eu tomo decisões rápidas, depois eu vou consertando no meio do caminho. Tem alguns erros? Tem. Foi aonde eu liguei para... Daniela era o financeiro. Na época lá, eu falei, Daniela, eu acabei de comprar uma jazida aqui de barita na Bahia. Essa é a conta para você pagar, paga lá. Você é doido, vai pagar uma jazida sem nem ter contrato. Eu falei assim, eu trabalho assim, o cheque já dei para o cara. Então, você só paga. Cara, fiquei lá, trabalhei uns tempos para legalizar isso daí. Hoje eu sou um grande produtor de barita, exportador de barita. Outra oportunidade, Nióbio. Nióbio serve para a produção de chapas de foguetes, serve para baterias. Então, Nióbio, eu não tenho jazida, mas eu comercializo. Então, eu faço comercialização disso. Mundo dos negócios. Quando você não tem um negócio, quer crescer, venda algo para alguém. Eu compro isso daqui a $4.000 e eu vendo por $32.000 a tonelada. Por quê? Eu tenho KNAI. O cara que extrai não teve a expertise de buscar conhecimentos para vender isso para fora. Graças aos relacionamentos, eu consegui abrir empresas em Dubai, abrir empresas no Egito, e aí eu faço essa exportação de nióbio para pequenas siderúrgicas, porque as grandes siderúrgicas, quem atende é a CBMM, mas o lucro é absurdo. Fui crescendo exponencialmente nessa área e também fui observando outras oportunidades. Aí eu fui vendo que poderia também empreender nos Estados Unidos. Foi aonde nós fomos a primeira vez nos Estados Unidos, com a Márcia, lá em Miami, estudar os negócios. Depois fomos abrir o cartório Brasil. E eu falei, caramba, eu só estou indo aqui só passear com ela de 2014, de 2015 até 2022, eu só estou indo para os Estados Unidos só passear. Então, está na hora de eu empreender aqui também. Foi aonde eu comecei a buscar parcerias com empresas em Los Angeles, Sky Bioscience, reuniões de network para conhecer empresas locais e fazer pequenos aportes, pequenos investimentos para que crescesse também no exterior. E o ano passado eu abri a construtora lá para também colher frutos aí a partir do ano que vem. Que tudo tem um tempo de maturidade. Os negócios têm que ter um tempo de maturidade. Não adianta você achar que vai investir num negócio hoje e o mês que vem já ele começar a se pagar. É muito raro isso acontecer. A não ser que seja um restaurante que o cara esteja repassando ali, que você faz algumas manobras e ele começa a faturar. Mas ele tem que ter o tempo de maturidade para ele começar a gerar os frutos. E você tem que ter paciência com isso. Sempre colocar o norte no seu negócio. Você tem que colocar um norte. Eu estou começando aqui, mas eu quero chegar até lá. Como é que eu chego até lá? O tempo todo você tem que estar se corrigindo. Saber se você está fazendo aquilo, se está certo. Muito cuidado com isso. Às vezes, você se mete em negócio que não é da sua especialidade. Lá em 2013 eu quebrei. Eu fui entrar no negócio, eu fui construir um prédio, que eu sou do ramo industrial, fui construir um prédio e quebrei. Gastei todo o capital da empresa, capital ainda emprestado do banco,
para construir um prédio, que o prédio comeu dinheiro. Falta de inteligência, falta de perguntar, falta de sabedoria de quê? O dinheiro que eu peguei no banco, no mês seguinte já tinha que pagar. Eu peguei, acho que alguns milhões emprestados lá, no mês seguinte já tinha parcela de 200 mil para pagar. O que eu aconselho com isso, com meus erros, que eu aprendi? Vai pegar dinheiro emprestado para o negócio, calcule, eu vou pegar, vai lá, 1 milhão, eu vou fazer o negócio virar e ele vai começar a trazer faturamento para pagar o dinheiro de 1 milhão daqui a 6 meses. Então, peça carência de 6 meses. Eu não pedi carência nenhuma, empolgado que o dinheiro que eu peguei ia dar para construir o prédio, sobrar dinheiro. Não estudei os riscos. Negócio é bom, mas você tem que estudar os riscos dos negócios. É um aprendizado que hoje eu aconselho bastante e aconselho também fazer negociações. Então, virou bola de neve no banco, tal, porque eu não consegui mais pagar o banco. Só que é o seguinte, uma coisa que eu falo para alguns. Quando você pega um dinheiro no banco, esse dinheiro vem com juros, está quase o dobro, né, quando você vai terminar de pagar. Só que as primeiras parcelas, você está pagando o seguro daquele dinheiro. Freiei o pagamento, passou ali uns 4 anos depois, aquele valor quadruplicou com juros, correção monetária e tal, e eu falei assim, é hora de eu quitar o banco. Só que eu aprendi com o cara, né? Pedi um conselho como é que eu negocio uma dívida multimilionária com um banco, sendo que meu dinheiro estava curto. Vamos dizer, quase 10 milhões, eu liguei para o cara e falei assim, eu tenho 200 mil para quitar a dívida, cara. Vamos fechar o acordo aí? Aí ele falou assim, não, você está louco, cara? 200 mil? Eu falei assim, cara, eu paguei 150 mil do seguro do dinheiro que eu peguei. Eu estou te dando mais 50 mil. Então nós matamos a dívida aqui pelos 200 mil. O banco aceitou. Porque assim, quando você pega um dinheiro emprestado no banco, o banco tem um seguro. Esse seguro que você paga vai para o Banco Central. Então, é uma dica. E hoje, um cara das redes lá de São Bento, lá na Paraíba, recentemente eu fiz a negociação para ele. Pegou um dinheiro lá para expandir a fábrica dele, se embananou todo lá, não conseguiu. Eu falei, cara, vá pegar o que você está produzindo, que tá e tudo para o banco, e você está morrendo, cara. Pega seu dinheiro, bota na sua produção. Deixa que eu negocie o banco. Eu, Luciano, vou negociar o banco para você. Quando foi agora em dezembro, a gente quitou o banco e a empresa dele de redes está prosperando. Abriu uma loja na internet para vender redes e está bombando, está fabricando rede para clube de futebol e está bombando. Por causa de um gatilho que eu espertei nele. E às vezes o cara não tem essa maturidade, essa maldade boa de fazer essas negociações. Que dá para fazer. Tá? Então, é uma das dicas aí para sobreviver. Porque nós estamos com 70% do brasileiro com dívida. Então, uma chance, uma oportunidade é você renegociar. São Paulo e o Brasil teve um dos maiores índices recentes de devolução de imóvel. Os bancos estão com 70% de capital sendo devolvidos aí, porque ninguém está conseguindo pagar os apartamentos. O cara comprou o apartamento lá atrás e não consegue pagar. Então, é hora quem tiver oportunidade, é hora de buscar algumas oportunidades na área imobiliária que vai estar barato, está na mesa. Tem mais ou menos aí 3 bilhões só em São Paulo de imóveis ociosos com negociações boas para fazer. Então, é só fazer a questão de pesquisas em leilões de bancos. Tá? Passa o próximo slide. O próximo slide, por favor. Então, essa aí foi onde nasceu, lá em 2014, a famosa Barita. Outra coisa, curiosidade de novo. Esse aqui é entulho. Para muita gente, isso aqui é uma pilha de entulho. Para mim é dinheiro. O que você pode fazer com isso? Escória de alto forno. Joaquim, você estava comigo nesse dia aí. O que acontece? Você quem tirou essa foto. Esse entulho, eu estou negociando com a siderúrgica para mandar para o Egito. Para fazer... Aí tem quase 1 milhão de toneladas de quase 1 milhão de toneladas de escória de alto forno. Para você produzir o vergalhão, você tem a queima. O resto é entulho, que a gente chama de escória de alto forno. Para que serve isso?
Eu, há 5 anos atrás, fiquei sabendo que o grupo de Volta Redonda estava produzindo cimento CP3, com escora de alto forno. E o cara me falou assim, cara, você tem escora de alto forno aí no Brasil para fazer cimento? Eu gostaria de adquirir para trazer aqui para o Egito para fazer cimento. Foi aí onde abrimos as negociações e vamos mandar aí escora de alto forno para a siderúrgica do Egito, para a cimenteira a produzir cimento CP3, o cimento que usa para calçadas, para residências, não para bases de máquina, não para metrô, mas para obras menores. Então a gente tem que ser curioso, cara. Ao tempo todo está perguntando e ao tempo todo está atento nas oportunidades de negócio. Próximo slide. Negócios em Dubai. Quando eu tiro viagem de férias, a minha esposa, ela sabe muito bem disso, ela vem com as suas reuniões, né? Mas ela adora, cara. Ela adora esses negócios, as presepadas que eu faço. Eu fui para Dubai, lá encontrei até o André da Eslovênia. Cara, ele está por aqui, André? Aí, meu amigo, te encontrei em Dubai, né? Então, lá em Dubai, eu consegui abrir negócios para exportação de barita, que é para a produção de petróleo, né? Prospecção. Porque, curiosidade, quem consegue... Aí você vai driblando os caminhos. Como é que eu faço para chegar naquela maior siderúrgica, na maior empresa de petróleo do mundo? Eu não consigo chegar lá sozinho. Quem é o cara que consegue me chegar até lá? Então você vai costurando pontes, vai fazendo amizades até chegar. Alguns gatilhos é importante você fazer na vida. Se você quer chegar até um camarada, vamos dizer, eu quero chegar até um cara de indústria farmacêutica, que você sozinho não consegue, pesquise o que aquele camarada gosta de fazer. Tem um amigo que ele precisava chegar no dono de uma indústria farmacêutica. E ele tentava reuniões, ficou 5 anos tentando fazer reuniões. Aí eu falei para ele, cara, você está errado, esse cara não te atende, o cara anda com 5, 6 seguranças, ele não vai te atender. Mas tem uma forma que eu consigo te dar um conselho para você chegar lá. Procura saber o hobby dele, o que ele gosta de fazer. Ele pesquisou, aí ele descobriu que o cara gostava de pescar. Aí eu falei, agora você pesquise pelas fotos do Instagram dele, onde é que ele vai pescar. E o cara pesquisou, foi parar na pescaria lá, aprendeu a fazer um curso de pesca, de anzol e tudo, e se aproximou do cara. Hoje o cara compra para ele 12 milhões de reais de produtos farmacêuticos. Graças à curiosidade e graças a um gatilho de alguém que tem um pouco de experiência, de manobra, que já fez, e aconselhar as outras pessoas, tá bom? Então, essa é uma dica importante, costurar os caminhos e observar o que aquela pessoa gosta de fazer. Próximo slide. Poder das delegações. Nós, destemidos empreendedores desse país, a minha meta, e aqui da Rosa, do Ferdinand e a Márcia, é formar 1000 empreendedores até 2030. Nós queremos transformar 1000 empreendedores nesse país. Nós temos que participar de delegações. São nessas delegações que vai abrindo a nossa mentalidade. Essa foi uma delegação no Egito, essa aqui foi no Ministério da Economia do Egito. Nessa época, eu era amigo do Geraldo Alckmin, nessa época, que está o doutor João Mário, daqui a pouco ele estará presente. E nessa reunião aí surgiu a questão do entulho. Só que o negócio não vem de imediato. Você vai sempre mantendo o relacionamento. Esse negócio, essa reunião aí, onde surgiu o negócio do entulho, isso foi em 2019. O negócio do entulho está surgindo agora. Só que o negócio é tão grande que vai prosperar várias pessoas e vai ajudar ao meio ambiente brasileiro a escoar um problema futuro ambiental. Próximo slide. Aqui é a importância e a persistência, novamente, que eu falo para você, de fazer delegações, de andar em outros países, porque abrir a mentalidade. Eu era cego, tampado, só vendo as coisas do Brasil. Quando eu comecei a viajar para os Estados Unidos, para a Europa, para o Oriente Médio, a gente, em cada país que vai, você consegue enxergar oportunidades, culturas diferentes, e vai abrindo a sua mente.
Quando você volta para o Brasil, você volta com algumas ideias. Eu falei, puxa vida, cara, eu estou no cativeiro, cara, preciso sair do cativeiro. Então, sobra um pouquinho de dinheiro, se planeja, viaja para outro país, mas vá com propósito, vá buscar conhecimento, vá buscar uma cultura diferente para você trazer e aplicar nos seus negócios. Aprender como os americanos trabalham. Os americanos vão fazer reuniões, eles não ficam batendo, falando de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, eles fazem reuniões concretas, são muitos objetivos, rápidos de fazer negócio. Isso é muito importante, porque é a nação de negócio. Nós temos que aprender com esses caras. 6 anos de idade, eu fui numa escola lá, na Flórida, com a Márcia. As crianças de menos de 6 anos de idade já têm educação financeira. Aqui tem engenheiros que terminam a faculdade, não sabem resolver a equação exponencial. É tremendo o que o nosso país está passando. Tem engenheiros terminando a faculdade, não conseguem resolver uma equação exponencial. É tremendo isso. Então, nós temos que desenvolver, nesse país, mentalidade de negócio, levar a educação financeira para as escolas, para que essas crianças sejam os empreendedores de amanhã. CLT, nós estamos 30 anos atrasados, cara. 30 anos atrasados. O mundo inteiro está prosperando, empreendendo, e o Brasil batendo na tecla da CLT. Está ultrapassado, o mundo não alcança mais. Eu pago nos Estados Unidos $120 para um ajudante trabalhar. Eu pago $250 para o serralheiro, estou fazendo obra lá já. $250 para um serralheiro, 4 dias de trabalho o cara compra um iPhone, o serralheiro. Aqui eu pago R$4.000 para o serralheiro e ele tem que juntar o dinheiro de 3 meses para comprar o mesmo aparelho. Sendo que aqui a Foxconn, que é meu cliente em Jundiaí, fabrica o danado do iPhone. Então, enquanto nós não desenvolvemos essa massa de empreendedores nesse país para gerar mais empreendedores e abandonando a CLT, esse país não vai prosperar, cara. Não vai prosperar. Estados Unidos esse ano vai faturar 34 trilhões. Talvez nós não vamos conseguir nem 3. O que você pega de infraestrutura lá na Flórida é equivalente ao Brasil inteiro nesse momento. Eu comprei uma caminhonete lá, paguei $19.000. Aqui está R$350.000. O pedreiro meu lá tem a mesma caminhonete que eu tenho para ir para a obra. Então, a gente tem que buscar essa revolta interna todos os dias para que chegue na cabeça dos nossos gestores. Mudar essa consciência, cara. Porque, senão, a gente vai continuar sendo miseráveis de 500 anos atrás. E, por falar em miserável, é o que eles querem, manter essa nação sempre miserável, não deixando a oportunidade. Eu estive no Fórum das Américas agora, recente, em Miami, Fórum Brasil, Fórum das Américas, estava o Brasil, Canadá e Estados Unidos. E nesse fórum estavam 3 grandes bancos, Bank of America, o JP Morgan e o BlackRock. O cara do BlackRock falou, nós temos 8,6 bilhões de dólares em cima do muro para aplicar na Amazônia. Nós vamos chegar numa fazenda, numa terra de um agricultor, eu vou pagar para esse agricultor $2.800 por ano para esse agricultor não derrubar uma árvore. Ele não vai derrubar uma árvore, nós vamos fornecer mudas de açaí, mudas de acerola, mudas de manga para ele plantar no quintal. Cara, o negócio foi subindo na minha cabeça aquilo, eu falei, nem que eu vou preso aqui hoje, cara, eu não vou engolir isso não, cara. Aí chegou a minha vez de fazer uma pergunta. Eu falei, cara, você já foi no Brasil? Você conhece a Amazônia de fato? Você já foi lá? Ou alguém te forneceu esse PowerPoint? Nós temos pessoas que nos alimentam de informações. Eu falei, primeiro você deveria ter ido na Amazônia. Nós temos na Amazônia 68% da floresta preservada. Na Amazônia e no Brasil, se você arrancar uma árvore, você vai ser preso. Eu falei para ele lá, eu assinei o mês passado um TAC, termo de ajustamento de conduta, porque eu arranquei uma bananeira lá na Método. Isso me virou um processo, eu estou respondendo esse documento. E eu falei para o cara,
Então, meu amigo, lá está muito preservado. Agora, por que você não pega esses desses 8,6, pega 2 bilhões e não ajuda o Brasil a construir uma indústria de beneficiamento de fosfato que nós temos lá na Amazônia, subterrânea, essa jazida, e com essa jazida em operação, o Brasil vai deixar de trazer 20 milhões de caminhões dos portos de Santos e Paranaguá para Mato Grosso, Pará e etc. E você vai tirar 400 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera. Está resolvido o problema ambiental. Só que vocês querem que nós continuemos colocando pinico na cabeça, palha no nariz e continuamos sendo índios. Não me expulsaram da reunião, mas o que acontece? Todo mundo veio falar comigo. Porque foi o único cara que teve coragem de falar o que está acontecendo e a realidade. Então nós não podemos ficar aí escutando o que os caras querem fazer. Porque, no final das contas, os americanos querem que a gente preserve a Amazônia para a gente não crescer. O mundo inteiro, a Europa inteira, exatamente. Exatamente. Eu fui para Tampa recente, estão triplicando a estrada, vários tratores rasgando árvore lá. Eu vou fazer um galpão lá agora em maio, 48 árvores vou arrancar. Em 30 dias o cara deu a licença, cara. 30 dias. Aqui você não consegue arrancar uma árvore daquela, você vai preso, não consegue. Então, assim, vocês lá preservam a Amazônia e nós aqui prosperamos, a Europa prospera e agora a China prospera e vocês continuam aí só servindo, fornecendo essa matéria-prima. Inclusive, nós já estamos acabando de matar as nossas siderúrgicas graças à nossa governança que tirou os 10% da importação de aço chinesa e continuamos mandando minério de ferro e a China está mandando o minério de ferro para cá. Tive reunião com o presidente da BID, fui pedir um apoio lá para eu fazer a montagem de obra lá em Camaçari dele. Ele falou, não, eu não vou contratar nenhuma empresa brasileira, não. Eu vou trazer 3 mil chineses, vou trazer todas as estruturas metálicas da China e vou montar aqui. Está lá montando. Teve um barulho aí recente, vocês devem saber disso, o Ministério do Trabalho caiu em cima lá, mas já ajustaram e semana passada, sexta-feira, meu amigo aqui da Tal International me mandou umas fotos, o pau está comendo lá, cara. Estão montando tudo lá. Então, se nós não se revoltarmos e for levando aos pouquinhos essa notícia até chegar na consciência desses gestores, nós não iremos industrializar esse Brasil que tanto precisa. E se não industrializar de novo, não consegue crescer. Mas, do outro lado, nós temos que fazer as nossas pequenas coisas, que é a prosperidade nossa. Nós temos que buscar alguma coisa para nós prosperar. Cara, eu não tenho dinheiro para montar uma indústria, eu não tenho dinheiro para montar uma construtora, eu não tenho dinheiro para montar uma fábrica, eu não tenho dinheiro para comprar os materiais para revender. Revenda algo para alguém, pega alguma coisa de alguém para revender. Ganhe uma comissão com isso. Você vai aprendendo a empreender. E aí você vê que e aquele dinheiro é uma nova fonte de renda. Não precisa você pedir o emprego ainda que você não tiver uma garantia. Pega esse dinheiro do negócio que você está vendendo para alguém para você mentalizar, puxa vida, eu tenho um negócio que é uma cachaçaria, eu produzo essas cachaças para os clubes de futebol, né? E de vez em quando eu deparo com pessoas que querem fazer alguns pequenos negócios. Falei, cara, pega lá, ó, monta um site lá e começa a revender minhas cachaças, cara. Você não bota R$1 do bolso e você vai começar a fazer uma fonte de renda, você vai ganhar, acho que é R$50 de cada cachaça que você vende, cara. Daqui a pouco você monta um negócio, porque você já aprendeu o caminho. Até falei para um rapaz agora há pouco aí, que ele está trabalhando com gestão de Mercado Livre. Eu falei, qual que é o seu produto? Você já colocou algum produto seu para vender? Não coloquei ainda não, porque... Cadê o rapaz? Você falou para mim aí. Você aqui, faz um teste, coloca algum produto. Pega umas cachaças minhas lá. Eu te mando. Faz um site, coloca isso daí e começa a ganhar dinheiro com isso. Daqui a pouco você vai ter 2 negócios. Tem o da gestão dos seus clientes e vai ter esse negócio. Não tem tempo, delegue. Eu só cresci porque eu deleguei. Então a gente tem que começar a delegar
na nossa vida para crescer. Não dá para você abarcar tudo sozinho. Ah, mas se eu delegar, se o cara me roubar. Cara, deixa mais de segurança. Se o cara te roubar, você está prosperando, abençoa o cara, meu. Você não consegue controlar tudo. Ah, mas se eu deixar tudo na mão do cara, pô, você deixa uma mineradora lá na Bahia, você vai lá uma vez por mês, cara, é o melhor negócio lucrativo que eu tenho. É o negócio que dá mais lucro. Vou lá uma vez por mês. Gestão, o cara me manda as planilhas, quem é que vai roubar minério? O cara não rouba, cara. Se roubar lá um caminhão, vai quebrar? Não vai. Mas dá para eu ficar indo lá direto, ficar na operação? Enquanto eu estava na operação, não cresci. Até 2013 eu fiquei na operação. Eu era muito centralizador. Então, eu só comecei a crescer de 2014 em diante, quando eu soltei e fui delegando as atividades e empreendendo em outros negócios. Aí você vai colocando pessoas para cuidar. Eu tenho uma cervejaria, um restaurante aí, que eu ando lá a cada 15 dias. Mas tem um gestor que está tocando. Cobra resultado, ele vai tocando. Não precisa você ter ciúme do cara. Deixa o cara trabalhar e vai abrindo outras oportunidades. Ficar observando isso. Próximo slide, por favor. Isso aqui é a mesma coisa, né, que nós estamos falando aí sobre delegações de conhecimento. Aqui, por exemplo, tá aqui onde você consegue abrir uma empresa, é aqui. Eu fui lá com a Márcia Machado. Então, você vai aprender como se abre empresa nos Estados Unidos e tal. E eu fui conhecer como é que funcionava isso daí, antes de abrir a empresa, né? Pode passar o próximo slide. Aqui é o seguinte, relacionamento. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso aqui nós estamos fazendo um relacionamento. Recente eu fiz um almoço de negócio aqui no meu restaurante. Alguns de vocês estão aqui. Nós fizemos um almoço lá para a gente se conhecer, se entrosar, buscar contatos. Eu sei que já tem gente fazendo negócios aí desse almoço. Desse almoço é o negócio. Então isso é maravilhoso. E com isso você vai construindo um Brasil diferente. Próximo slide, por favor. Esse próximo slide é uma coisa que eu quero dizer para vocês do nosso cuidado em fazer negócios com gente grande. Fazer negócio com gente grande, nós temos que tomar cuidado, porque é o seguinte, 2 dicas. Não faça negócio com Rockefeller ou não faça negócio com mendigo. Aqui eu estava fazendo negócio com Rockefeller. Quando a Ford fechou São Bernardo do Campo, fechou Camaçari e restou a Troller, eu falei, puxa vida, tem negócio aí. Johnny está por aqui ou não? O Johnny ainda não chegou, né? Liguei para o Johnny, Johnny é um cara de relações internacionais do meu grupo. Eu falei, Johnny, tem negócio lá na Troller, cara. A Troller está à venda, cara. Compra a Troller para mim. Aí eu falei, puxa vida, Luciano, eu trabalhei na Troller, eu fui da Land Rover, eu conheço o Padovan, que o Padovan conhece o financeiro da Troller, da Ford. Marcamos uma reunião. Em janeiro de 2021, até agosto de 2021, na pandemia, estava lá. Aqui eu, a Márcia Machado, nós temos um grupo industriais, esses camaradas estão todos lá. Qual que é o cuidado de você fazer negócios com gente grande? Porque se não faz bem feito, a frustração vem depois. E a cura demora pra caramba para você ser curado disso. Esse poderia ter sido um negócio muito grande, não só para mim, não só para Método, mas para o Brasil. Estava disputando a compra da Troller com o Alexandre Negrão, mais um americano, e a Método levou o negócio. A Método levou o negócio da seguinte forma, não só pelo dinheiro. O Lyle, que é o CEO mundial da Ford, ele falou, Luciano, você é construtora, trabalha com mineração, com negócio de bebida, o que você quer com carro, cara? Você nunca construiu carro? Eu falei, é o seguinte, eu não sei nem o que é o motor de um carro, cara, mas eu tenho um time que sabe fazer o carro, que é o Padovan, o Bossaro e o Johnny, e o Cícero. Esses caras são da Ford, eu contratei eles para montar o carro, e vão tocar Troller. Aí fechamos o negócio, porque você tem que estar armado para fazer negócio. Você tem que estar com os caras certos. Fechamos o negócio quando foi no dia 9 de agosto de 2021, do mesmo ano. Já tinha gastado alguns milhões só de consultoria com os ex-presidentes da Ford. O Lyle entra no telão e fala na reunião,
não está mais à venda a marca Troller e nem você não pode produzir mais o carro. Só que eu já tinha costurado tudo, eu já tinha ido em reunião no Banco do Nordeste para produzir o Troller 5 portas, para produzir o Troller Construction, que era um Troller carroceria para as construtoras e mineradoras. E o que aconteceu nessa situação? A Ford me pediu um plano de negócio. Poxa, eu estava com um time. Imaturidade, a pressa. O que eu fiz? Abri meu plano de negócio para a Ford. Só era comprar, cara, já estava o negócio feito, só era assinar o contrato. Eu fui mandar na sexta-feira à noite o plano de negócio para os caras. Quando chegou o plano de negócio, que ele viu que em 2026 nós ia fazer o Troller com 5 portas, já tinha fechado com o consórcio Nordeste, a locação dos carros para todas as polícias estaduais do Nordeste. E quando ele viu que no meu plano de negócio tinha o Troller carroceria, que era a caçamba, sem pintar, que era de fibra, que não enferruja, não arranha, que vai andar dentro do mato e da mineração não precisa pintar mais, o cara cancelou a venda. Foi uma frustração desgraçada, e o país perdeu com isso, porque estava tudo alinhado com o governo dos estados. Tanto é que, quantas vezes a Rede Globo procurava lá saber quem era o cara que estava negociando, e eu falava, não, a gente não vai dar uma entrevista antes de cortar a fita lá com o nome da Método. Isso não vou permitir. E foi assim uma gestão, uma negociação muito bem feita. Assim, o pessoal do governo do Ceará levou isso à risca. O pessoal ajudou muito, né, Márcia? O Maia Júnior, lá do CEDET, que é o Centro de Desenvolvimento lá do governo do Ceará, ajudou demais nessa negociação. Infelizmente foi frustrada pela uma falta de experiência ter mostrado o ninho dos ovos, mostrar o plano de negócio. Pô, se você está comprando, por que eu tenho que mostrar o que eu vou fazer depois? Então, é uma dica para vocês. Você está comprando um negócio, se o cara te pergunta o que você vai fazer quando você comprar, cara, era muito simples ter respondido, vou me estudar o que vai fazer. Pode ser que mude, pode ser que continue do mesmo jeito. Tinha uma simples resposta, não eu mostrar o que... Né? Então, foi uma frustração. Então, não executaram o meu plano, mas o que aconteceu? Fecharam a fábrica. Aí eles falaram assim, o que vocês quiserem comprar é só o galpão e os equipamentos tem lá, menos a prensa que bate a lateral do carro. E eu falei, se precisar de sucata, eu ia na Trufé. Aí a gente abandonou por ali. Tá? Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês. Vai comprar um negócio, você está comprando, está pagando, não mostra o que você vai fazer o próximo passo. Tá? Serve para um pequeno negócio, serve para um grande como esse. Que hoje nós era para estar produzindo aí a marca Troller no Brasil, um carro desse porte. Pra você ter ideia, essa fábrica foi... A Troller pagou 400 milhões de reais e eu estava pagando 100. Porque a cada Troller desse que estava produzindo, estava dando 20 mil reais de prejuízo. E no meu plano de negócio, tinha 18 engenheiros. No meu plano de negócio, eu deixei 5 engenheiros. 470 funcionários, nós deixamos em 230. Então, a fábrica, com 3 meses depois, já se pagava o carro. Mas tinha um estudo aí que a Ford... ela se beneficiou com essa fábrica e conseguiu ganhar 8 bilhões de reais em isenção de impostos lá em Camaçari. E hoje, o Mário Araripe é um dos homens mais ricos do Brasil, tem aí uns 8 bilhões de dólares com esse negócio aí. Tem mais algum slide? Se não tem, você pode abrir para algumas perguntas, se alguém quiser perguntar. Esse aqui é o seguinte, é os fundamentos e princípios, né? Nós temos que estar o tempo todo aí monitorando a nossa vida e a dedicação para não fazer negócios errados, não sermos ansiosos, não ser pego de surpresas e a dedicação do seu negócio. Não adianta, eu falo para alguns caras do negócio, eu sou um cara industrial, sou um cara do mundo dos negócios. Não adianta a gente ter um negócio, deixar para alguém que não sabe tocar e para, por exemplo, eu vou ficar só no lazer, eu tenho uma construtora, eu vou ficar só no lazer e o fulano vai tocar. Cara, você tem um negócio que você pode quebrar com isso. Você tem uma fábrica de bicicleta, mas você não está atento à inovação do seu negócio, você não está dedicado ali, e você vai para uma área que você não conhece. Vai acontecer o que eu fiz lá em 2013.
enterrar dinheiro num prédio lá e não ter resultado. Tem mais algum slide? Próximo slide, por favor. Aqui são resultados das empresas, né? Esse é o resultado das empresas. Uma salva de palmas, né, gente? O cara que nasceu lá da Paraíba aí, puxando a cachorrinha, né? Tem essa maravilha aí. Tá? Então, assim, é gratificante ver isso, viu, dona Ludinha? Isso é gratificante, um cara que veio lá do sertão puxando a cachorrinha, atuar hoje em 4 países, gente, fazendo negócio com os americanos, fazendo negócio com os indianos, fazendo negócio com os egípcios, fazendo negócio lá em Dubai. Cara, fazendo negócio prosperar e prosperando gente por esse país. E vamos prosperar, cara. Vamos fazer a coisa acontecer, fazer a prosperidade acontecer. Mais algum slide? Por favor. Aí, o ano passado, eu falei, está na hora de a gente empreender, cara. Está na hora de a gente empreender, de um lado, ajudando as pessoas. Porque, graças a Deus, a gente prosperou, tem um pouco de sabedoria, então, o que a gente pode fazer isso? Transbordar. Quando você tem um conhecimento, sou preso, eu tenho um amigo, que ele já leu uma porrada de livro, cara, mas não consegue transbordar para ninguém. Então, foi aonde eu decidi, o ano passado, mas a Márcia, criar esse Master Business X, um programa de transbordar conhecimento para as pessoas. Trazer um pouquinho do que eu sei para ensinar alguém e também aprender com vocês. Então, o tempo todo a gente tem que ter essa humildade de buscar, perguntando, vai aprendendo. Quanto mais você ensina, mais você aprende, você vai descobrindo coisas. E nós montamos esse programa, por isso que nós estamos juntos aqui hoje, para buscarmos conhecimentos e aprendendo e empreendendo. Passa, eu acho que é o último slide, por favor. Acho que tem mais um último slide, né? Essa é a nossa missão, né? Nossa missão é formar empreendedores e, além de formar empreendedores, traçar negócios de empreendedorismo. Hoje eu sou um consultor de mineração. Apanhei pra caramba para aprender na área de consultoria de mineração. Mas, por exemplo, às vezes o cara quer me trazer uma jazida para comercialização e eu faço a intermediação dessa jazida. Mas, devido a ter cometido alguns erros lá em 2013... Gente, eu comprei uma pedreira no Rio de Janeiro sem ter pedra, cara. Não tinha, eu comprei uma pedreira, você, Joaquim sabe disso, ele acompanhou todo o meu sofrimento dessa pedreira, cara. Eu gastei milhões naquela pedreira, não tinha pedra. Eu fui até Miami atrás do cara, a Márcia nem sabia disso. O objetivo daquela ida de Miami com ela era atrás do cara. Eu poderia estar preso. Tudo isso. Falta de conhecimento, falta de expertise, de checar documentos. Vamos comprar uma propriedade, vamos checar a documentação, se é verídica, olhar se não tem problema jurídico, olhar se não tem problema trabalhista, olhar se não tem passivo ambiental, principalmente passivo ambiental. Estava linda e maravilhosa a pedreira, do lado da Simpol, produzindo 128 caminhões de pedra dia. Falei, nossa, isso aqui é maravilhoso, vou estar do lado do cara, então se eu produzir 10 caminhões já fico rico, já vou ter uma prosperidade aqui. Comprei a pedreira, joguei 2 caminhonetes na mão do cara, blindada, joguei dinheiro, comprei equipamentos. Quando eu comecei a chegar equipamento lá, Polícia Ambiental, Polícia Federal, baixou lá e falou assim, quem que é o dono desse troço aqui? Eu falei, sou eu, cara. Cara, você sabe que isso aqui é uma área de preservação ambiental. Eu falei, não, esse aqui é uma pedreira, estou com toda a documentação aqui. Não é, cara. Você vai agora me acompanhar, vai até o DNP. Antigamente era DNPM, Departamento Nacional de Pesquisas Minerais. Hoje é a ANM, Agência Nacional de Mineração. Liguei para o meu geólogo Chicão na Bahia. Chicão, seguinte, preciso de você aqui, cara. Estou enrascado, acho que eu vou preso. Corre para cá, para o Rio de Janeiro, você tem que ir lá para o DNPM. Falei, peraí, eu conheço o presidente do DNPM. Ligou lá e falou assim, vai chegar o Luciano Oliveira, não prende o cara, espere eu chegar. Cheguei lá no DNPM e tal, com um pacote de documentos. Tudo falso. E o cara era famoso, cara. O cara era um golpista famoso, o cara que me vendeu a pedreira. Não era casado. Eu não era casado com a Salamada, senão eu não tinha feito negócio, cara. Senão eu tinha feito negócio de... Daí pra cá não errei mais, cara.
Não, a advogada, né, vai deixar eu assinar errado. Ela não deixa eu assinar a coisa errada mais. Magé. Conhece lá? Nossa, e tem mais ainda. Fora a pedreira, aí eu acertei no negócio, cara. Eu acertei no negócio. Curioso é fogo, né, cara? Empresário é curioso. É, exatamente. Na empresa tinha, o cara na empresa tinha no Rio de Janeiro. Só que eu acertei no outro negócio lá no Rio de Janeiro, lá em Magé também. O que acontece? Fui almoçar, estava um cara na reunião lá falando assim, que cara, vai ter um leilão amanhã aí. Vai ter um leilão amanhã, e nesse leilão, aí caiu a segunda praça, tal, acho que vai ser muito bom. Eu falei, qual que é o custo do leilão? Qual que é é 2 milhões. Eu falei, cara, 2 milhões, cara. Só que eu preciso ir para São Paulo, você entra lá comigo, lá eu compro, eu dou o lance lá e eu aceito os 2 milhões. E 2 milhões de reais, eu falei, pode ser no escuro, pode ser dentro d'água, eu quero, cara. 8 milhões e 300 mil metros quadrados de área, cara. Dei o lance lá, aí eu depois fui para Miami atrás desse cara, porque eu tinha que ir atrás do cara lá, não achei. Quando eu voltei um mês depois, eu falei, preciso conhecer agora a terra lá do Rio de Janeiro que eu comprei no escuro. Cara, quando eu cheguei na terra, tinha uma jazida de saibro, com 17 milhões de metros cúbicos, lá no Magé, no entroncamento de Niterói ali, vai para Teresópolis. E essa terra está lá. Aí tem a duplicação da estrada que não terminaram até hoje. E hoje vale 40 milhões de reais essa propriedade lá. Então assim, você observar, só que foi um risco, né? Foi um risco, mas como estava muito barato, menos de 30 centavos o metro quadrado, eu falei, cara, é um risco saudável, qualquer um, se botar um gado lá, vai fazer esse negócio se pagar. Então, você estar observando. E os negócios vão aparecendo. E na área de mineração não é diferente. Mineração vai aparecendo muitos negócios, mas às vezes, para chegar no dono realmente da jazida é difícil. E hoje eu faço negócio na área de mineração, com consultoria, assim, o cara me traz a documentação, eu vou aprendi, né? Então vou verificar se é real, vou até a jazida do cara, entro na jazida, coleto as amostras, vou para o IPT de São Paulo, checo a qualidade do mineral para depois eu prospectar o negócio. Porque se eu comprei uma pedreira sem ter pedra, alguém pode estar vendendo por aí. E eu não faço o meu cliente a comprar mais pedreira sem ter pedra também. Né? Tá bom, gente? Alguém tem perguntas aí? Depois faz pergunta, Rose? À tarde? Nós vamos deixar as perguntas para tarde. Ele falou que encerrou. O slide é final, que só tem lá o nosso e-mail. Pode colocar, pode passar o slide. Aqui. É o último que tem os nossos contatos aí, vocês podem pegar, podem à tarde a gente vai retomar, fica tranquilo. Perfeito. Tem mais algum, ô Elvio? A apresentação ficou boa, gente? É isso aí, ó. Isso aí é o poder dos negócios, né? Então você vai caminhando com gente grande quando você vai prosperando. Nos Estados Unidos você consegue andar nesse carro, no Brasil é impossível, né? Praticamente. As feiras de delegações. Exatamente. Essa feira aqui que eu fui com a Márcia Machado lá, é feira onde os ricos desfilam com seus carros. Os super ricos, né? Chama-se Feira dos Super Ricos de Orlando. E quando vocês frequentam uma feira dessa, inclusive a gente encontrou até um brasileiro lá, você pega um pouco de energia desse povo, entendeu? Falei, poxa, o cara consegue comprar. Esse carro não é meu não, gente, tá? Eu não esbanjo essa riqueza ainda não, tá? Então esse é um carro que a gente pediu para tirar foto lá, mas tinha 18 carros desse lá, tá? Nessa feira lá, fora outros carros. Então, quando você consegue ver uns caras prosperando desse jeito, você consegue falar, puxa vida, os americanos estão prosperando desse jeito, vai abrindo a sua mentalidade para buscar também, entendeu? Então, ao tempo todo, vá buscar conhecimento. Quando o Nelson Fiuza, lá em 2004, falou para mim, Luciano, cara, você está cobrando 70 mil reais para fazer essa obra aqui, é muito caro. Isso dá para comprar o Ford Fusa. E eu falei para o Nelson Fiuza, dono da Luxcolo, o senhor anda de jato, eu quero andar de helicóptero. E fechei a obra para o cara. Então, a coisa que eu falo para vocês, mentalize e vá buscar aquilo que tem no seu sonho, porque você vai conseguir.
E só você mesmo é o cara que deve conseguir, porque está enraizado. Outra pessoa não vai buscar o que você quer. É você que tem que buscar, tá bom, gente? Deus abençoe, Deus nos prospere muito grande. Luciano, que a sua história é extraordinária, a gente já sabe. Que você enfrentou muitos desafios, a gente já sabe. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você